Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Carlos Franco e o Primeira Página de hoje vai falar sobre a Lei Anticorrupção. Ela entra em vigor agora em janeiro de 2014. Ela atinge empresas, funcionários e coligados ou terceirizados. Acompanhe. Entra em vigor no final de janeiro a Lei número 12.846, que tem como missão principal combater a corrupção. Sancionada pela presidente Dilma em agosto, é consequência de compromissos internacionais assumidos pelo país como signatário de convenções contra a corrupção na ONU, por exemplo, entre outras entidades. Atualmente, a empresa só é punida após investigações comprovarem ato ilícito de funcionário e comprometimento do empregador. A partir do próximo ano, as companhias não podem mais alegar desconhecimento em suas práticas comerciais no país ou fora dele. A empresa passa a ser culpada por não evitar o pagamento de suborno, por exemplo, inclusive de coligado e parceiro. Daí a importância da auditoria. A lei anticorrupção traz a possibilidade de redução de pena e multa a partir da cooperação antes da investigação entrar em curso, os chamados acordos de leniência. Segundo cálculos da Fiesp, trazidos pela revista Exame, mais de 100 bilhões por ano de reais, algo superior a 2% do PIB, são perdidos no ralo da corrupção. O Brasil, a propósito, está em 72 posições, 72ª posição no ranking de corrupção da ONG Transparência Internacional, atrás, pasmem, de países como Ruanda. Convidamos para debater o tema os advogados Isabel Franco, que aliás não é minha parente, e sim uma especialista no assunto e sócia do escritório KLA Cury Advogados, Cury Lopes Advogados, juntamente com o advogado Luiz Carlos Dias Torres, sócio do escritório Torres Falavigna, especializado em direito penal. Obrigado pela presença de ambos. E eu queria provocar já de início a Isabel. Conta bem, isso aí é uma benemerência da dona Dilma, da nossa presidente, essa lei? Luiz Carlos, Luiz, antes de mais nada, Luiz Carlos, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, fico muito contente e honrada e vai ser um prazer dizer para você que a Dilma não tem praticamente nada a ver com ela, a não ser o fato de que ela teve que ceder todas as pressões. Essa lei, ela nasce de um compromisso que o Brasil fez na época do Fernando Henrique Cardoso, porque tudo começou, na verdade, nos idos do Watergate lá nos Estados Unidos. Daí, em 1970 e alguma coisa, com aqueles escândalos incríveis que ocorreram nos Estados Unidos, o Congresso americano fez uma coisa muito parecida com o que nós fazemos hoje em dia com a CPMI. E ele, ao investigar o Watergate, ele descobriu, através das entrevistas, investigações, que os empresários americanos, eles pagavam propinas fora dos Estados Unidos para conseguir negócios em países da América Latina, da Ásia, da Europa Oriental, e assim eles ganhavam uma vantagem competitiva muito grande, porque nos Estados Unidos eles tinham que se comportar, teoricamente tinham que se comportar bem. Então, era fora dos Estados Unidos onde eles literalmente dividiam o mercado. Então, eles promulgaram essa lei, que já é consagrada, quase todo mundo já ouviu falar, que é uma lei que proíbe o pagamento de propina no exterior, ou seja, no exterior fora dos Estados Unidos. Ela é chamada de Foreign Corrupt Practices Act, que é a FCPA. Aí, com o passar de poucos anos, os empresários americanos, viram que, de fato, eles estavam perdendo a competitividade para outros países, como a Alemanha, como a França, como a Holanda, porque esses continuavam pagando as propinas para conseguir os seus negócios e continuavam dividindo os mercados fora de casa. E eles começaram a perder os negócios. Os países para entrar também e adotar a mesma Então, lei? eles foram um organismo internacional, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com sede em Paris. E lá eles fizeram um lobby incrível para tentar trazer que outros países tivessem alguma lei parecida com a FCPA. E, de fato, eles conseguiram isso e, finalmente, foi promulgada a Convenção de Anticorrupção
no exterior como muito parecida com essa lei FCPA. À época, os países da OCDE, o Brasil nem faz parte, ele não é país membro, mas ele assinou também como compromisso, no governo do Fernando Henrique, de ter a sua própria lei que trouxesse para o Brasil, então, a Convenção Anticorrupção. Aí o Luiz Carlos até pode falar que ele trouxe, de fato, no ano 2000 para dentro do Código Penal. Só que ali, no Código Penal, ele continua somente penalizando a pessoa física, a pessoa, o indivíduo que recebe a propina. Mas o corruptor, que é a empresa, essa continuava ilesa. Então, o Brasil, ao assinar a convenção, ele se obrigou a ter uma lei, ou trazer essa convenção da OCDE para o Brasil. Então, ele tinha que fazer isso há muito tempo, já faz 10 anos que essa lei estava enrolando. Aí, com a pressão internacional, porque praticamente todos os países, para você ter uma ideia, a China tem uma lei, o México tem, a Rússia tem, e o Brasil, nada. Agora, com essas pressões nas ruas, a dona Dilma teve de passar isso que eu ia a lei. perguntar, Luiz. O Brasil está lá em 72 lugar, para 72º lugar, entre 177 países do Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, divulgado inclusive semana passada. A lei anticorrupção tem vida longa diante desse cenário, na sua opinião? Eu acho que ela tem vida longa, à medida em que corrupção é um problema endêmico no Brasil, e a gente vai ter muito trabalho nessa área nos próximos anos. Eu só queria, antes de mais nada, dizer uma coisa para você. Como a Isabel disse, a lei foi promulgada no meio das pressões populares. Era uma lei que já vinha há muito tempo sendo discutida, e é uma lei que tem uma série de falhas técnicas. Tá certo? Mas por tanto tempo para aprovar essa lei? Porque ela estava cozinhando ali, o Congresso Nacional, sem na verdade quererem que ela passasse. O Congresso Nacional não tem interesse de aprovar leis anticorrupção, porque a gente sabe que boa parte dos escândalos envolvendo corrupção é protagonizado pelos aqueles que fazem as leis, os senadores e os deputados. Daí está em todos os jornais, faz parte do nosso dia a dia. Infelizmente, no nosso país, um escândalo sucede o outro. Então é por isso que eu te digo, sim, ela vai ter vida longa. Só que ela tem uma série de falhas técnicas. Foi aprovada, foi sancionada pela presidente, e eu não gosto de usar a palavra presidenta. São dois. Né? 3. Porque, afinal de contas, ela não foi uma boa estudanta para se chamar de presidenta. Né? Então, e ela soltou essa lei no meio da pressão popular para dar um cala-boca para todo mundo, tá certo? Mas ela é uma lei cheia de problemas técnicos e, portanto, como eu digo, ela é uma lei muito boa para os advogados. E leis boas para advogados são leis ruins para a população, para o país. Ela vai ter uma série de discussões, acho que no curso aqui do nosso bate-papo hoje, a gente vai poder abordar com um pouquinho mais de detalhe, mas eu acho que a gente vai ter uma série de discussões que vão ser levadas para a justiça e vão entupir ainda mais o já caótico e quase totalmente falido Poder Judiciário. Né? Então, eu acho que a lei tem vários problemas. E uma coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer desde o início, né, Isabel, é que ela é uma lei que, embora trate de corrupção, ela tem outras modalidades ali que não são corrupção propriamente dita. Ela fala de crimes da lei de licitações, ela fala de uma série de outras condutas que não são de corrupção. E ela é uma lei, e isso é importante que o nosso público entenda, ela é uma lei que traz responsabilidade civil e administrativa para pessoas jurídicas. O crime de corrupção está previsto no Código Penal e vai punir a conduta das pessoas físicas, né? Então essa daqui não é uma lei criminal. Eu, como advogado criminalista, gosto sempre de fazer essa introdução para que as pessoas possam entender. O Código Penal, que existe desde 1940, trata da punição criminal aplicável às pessoas físicas. Essa lei está trazendo responsabilidade civil e administrativa para as pessoas jurídicas. Tá legal? O que significa dizer que, na verdade, as empresas vão ser investigadas, vão ser autuadas
e vão pagar penas, mas obviamente você não consegue colocar uma empresa na cadeia. Só que depois os seus executivos que participaram dos atos de corrupção dentro da pessoa jurídica e da empresa deles, eles são puníveis de acordo com o Código Penal. Deixa eu fazer uma pergunta. Em depoimento à Polícia Federal, reproduzido pela imprensa no meio da semana, executivo da Siemens, na Alemanha, suspeita que 7 milhões de dólares de uma conta da empresa em Luxemburgo tenham sido desviados pelo presidente da empresa no Brasil à época, para pagar a propina a brasileiros. Esse é o tipo de caso que se encaixa nos acordos de leniência ou agora é tarde? E eu queria que vocês explicassem o que são esses acordos de leniência. Bom, vamos lá. Primeiro que a lei ainda não está em vigor, ela vai começar a valer a partir do dia 29 de janeiro do ano que vem. A segunda coisa que é importante a gente ter em mente é o acordo de leniência que está previsto na lei ainda não foi regulamentado. Tá certo? A Isabel pode até falar melhor, existe todo um processo de regulamentação deste acordo de leniência correndo perante a CGU, ok? Um exemplo como esse, hipoteticamente, caberia, sim, se a lei estivesse vigendo, a empresa procurar as autoridades para fazer o acordo de leniência. O que é o acordo de leniência para o nosso público e para o nosso telespectador entender? É um acordo que você faz com as autoridades e, no caso da lei anticorrupção, ele vai diminuir as penalidades, tá certo? Aplicáveis. E eu já quero frisar uma coisa aqui já logo de início. Esse acordo de leniência, que está previsto na lei anticorrupção, ele elimina algumas das punições administrativas e civis, não todas, e ele não elimina a responsabilidade criminal da pessoa física, do diretor da empresa que praticou o ato de corrupção. E eu acho que isso é uma falha da lei na minha forma de ver, porque nenhum diretor, pessoa física, vai firmar um acordo de leniência em nome da pessoa jurídica, onde ele está confessando um crime e ele pode ser punido na esfera criminal. Ele está se auto-acusando, tá certo? Então eu acho esse acordo de leniência mambembe, capenga, e assim, se ele não for utilizado em conjunto com a nova lei de crime organizado que permite a delação premiada, ele não vai levar a nada, porque nenhum dos envolvidos que faz parte da estrutura administrativa da empresa, que são os caras que tomam decisão dentro de uma empresa, vão querer assinar um acordo de leniência em nome da pessoa jurídica, que não vai eliminar todas as penalidades da pessoa jurídica, vai tornar certa a obrigação de reparar o dano e vai ser nada mais, nada menos do que a confissão do crime que eles cometeram. Era isso que você estava criticando no seu artigo no Estado de São Paulo? Na verdade, a questão é bem complexa, eu vou tentar simplificar aqui, porque o Luiz já colocou bem. É que ele é um instituto emprestado do direito antitruste. E quando o CAD, que é um órgão com competência para normatizar o direito antitruste, inclusive, ele também tem competência e autoridade para colocar em prática as suas próprias punições. O que ele fez ao lançar o acordo de leniência? Ele procurou um acordo com o Ministério Público para que, ao dar leniência, ou seja, uma espécie de uma punição mais branda, ele também desse proteção aos executivos, não é isso? E o Ministério Público, no direito antitrust, na medida em que você tem um acordo de leniência, você tenta costurar tudo isso. Só que, e aqui mais uma vez, é uma falha, talvez pela pressão que a lei acabou recebendo e foi promulgada, aqui seria uma loucura uma empresa entrar, pedir leniência e deixar os seus executivos todos ao Deus dará, porque eles não têm a proteção, foi o que o Luiz falou, precisa haver um ajuste juntamente com a lei de delação premiada, mas é um problema sério, porque você imagina, digamos que nós sejamos uma empresa aqui, e nós três somos os altos executivos e temos 1000 funcionários. Como é que nós, que somos a empresa,
vamos tentar uma leniência e nós vamos ficar desprotegidos, nós, as pessoas físicas. Então, realmente, isso aqui é completamente inócuo da forma que está, concorda? Da forma que está, é completamente inócuo. E eu acho que nas grandes corporações pode até funcionar na medida em que os executivos que se envolvem com isso são mandados embora. Tá certo? São demitidos pelo board, pelos acionistas e etc. Mas numa empresa familiar, onde as decisões são tomadas pelos donos da empresa, ainda que eles tenham a vontade de se aproveitar dessas reduções de penalidade, quem é que vai assinar um acordo de leniência confessando o crime de corrupção? Mas, Luiz, você denúncia, sabe, não. mesmo nas grandes corporações, no frigir dos ovos, você vê que você tem um punhadinho de pessoas, Pois é. até na Siemens era assim, que são os altos dirigentes mesmo. Então, se houver uma autodenúncia de um dirigente de ranking mais baixo, é quase que impossível você pensar que na prática isso aconteceria. Ele pode ser um delator, um denunciante, que em inglês a gente chama de whistleblower, que ele pode delatar, mas ele não é a pessoa que vai, ele não tem a procuração da empresa para procurar um órgão para tentar a leniência, ele não vai conseguir Vocês isso. têm alguns casos emblemáticos para contar e que já transitaram em julgados, já são públicos? O que para ilustrar o que nós estamos falando? Essa não é realmente a nossa área, mas já houve vários acordos de leniência dentro do antitrust. Eu digo nos Estados Unidos, por exemplo, e na Inglaterra mais recentemente, onde a lei também existe, casos de empresas que foram autuadas, que já são conhecidos. Fazem parte. Tem alguns casos públicos que a gente pode contar, sem evidentemente dizer o nome das pessoas. Ok, das Mas, empresas. a gente teve a oportunidade de trabalhei junto com a Isabel nesse caso, cuidando inclusive da representação dos executivos que estavam envolvidos no caso. Uma empresa vendia para o governo da Tailândia uma determinada mercadoria, e essa mercadoria ela era comprada por... tinha um intermediário que era um agente do governo. Um denunciante levou a conhecimento das autoridades e da própria empresa que teria havido um pagamento de propina para esse intermediário, e a empresa decidiu se autorreportar para o governo nos Estados Unidos. Ela é uma empresa brasileira, mas ela é Uma subsidiária de uma empresa americana. Isso. Ela estava vendendo para a Tailândia. E aí o que aconteceu? Teve toda a investigação e chegou num determinado momento em que os executivos brasileiros foram chamados para prestar depoimento lá nos Estados Unidos. E o procedimento investigatório nos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso procedimento investigatório, né? Você, quando é convidado para ser entrevistado num processo de investigação aqui no Brasil, um inquérito policial na Polícia Federal, o advogado, ele apresentando uma procuração, ele pode ter acesso a toda a documentação que compõe a investigação, né? A pessoa que está se defendendo, ela não pode ser acusada de perjúrio, de falso testemunho e etc. Ela pode dar a versão que for a mais conveniente para a sua defesa. Nos Estados Unidos, você não pode ter acesso à investigação. E 2, você tem que responder você pode ficar calado se você estiver sendo investigado. Mas, se você quiser responder, você tem que dizer a verdade. Porque se você não disser a verdade, perjúrio. Você pode cometer o crime de perjúrio. Perjúrio. Um exemplo claro disso foi o Bill Clinton, né? Que foi acusado de perjúrio por ter negado ter tido relações sexuais com a Mônica Lewinsky. E depois ele teve que ir lá dizer que ele não teve relações foi bem assim. próprias, foi o charuto, aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí, o que acontece? Quando você tem esse tipo de investigação, é muito complicado. Um dos executivos morava na Argentina. A Argentina é signatária desses tratados. Esses tratados prevêem, inclusive, a extradição. Então, a pessoa fica numa posição muito complicada para ir lá. A Universal Leaf, eu trouxe aqui um pequeno resumo. A Universal Leaf, só para você ter uma ideia,
que é um outro caso que também ela fez um acordo. Olha, eu tenho esse caso aqui bonitinho. Isso, Isabel, grande. 9 milhões de dólares. 9 milhões de dólares, é um caso Pagou público. Eu não vou dizer o nome das pessoas físicas envolvidas, mas lá nos Estados Unidos foi a empresa Universal Leaf. Ela fez um acordo, está público, está em todos os reports da Security Exchange Commission, de 9 milhões de dólares de punições. E esse daqui é um dos menores casos, né, Isabel? Há casos de centenas de milhões de dólares de acordo. O próprio caso, um dos casos emblemáticos, que é o caso da Siemens, não tem nada a ver com esse caso que você está falando, que nós estamos falando muito agora. É que a Siemens, antigamente, ela foi investigada não só pelo próprio governo da Alemanha, como pelas autoridades americanas, porque como ela atua no mundo inteiro, os Estados Unidos têm jurisdição sobre ela. E ela tinha um modelo de negócio tal que eles só viviam, só tinham lucratividade pagando propina, e era no mundo inteiro. Então, quando as investigações começaram, a Siemens, o mercado diz, e todos os players do mercado dizem que, ao pagar 8 bilhões de dólares que ela pagou de multa, no total entre Estados Unidos e Alemanha, que isso foi fichinha perto do que ela tinha que ter pago. Mas, diferentemente da Aeron, anos antes, os governos sentaram e acharam que fazer uma empresa como a Siemens sair do mapa era um prejuízo global astronômico pelo número de pessoas que ela emprega no mundo inteiro e pelos vários tipos de produtos. Então, não podiam prescindir de uma empresa como ela. Então, ela foi penalizada, como eu disse, de multa a 1,8 bilhões, fora o que ela pagou de advogado, de auditor, de consultor e tudo. E esse movimento todo investigatório, ele quase que paralisa a empresa, é um problema sério, cria um terror nos negócios. E até hoje, há acionistas dela movendo ação contra os executivos por perda do valor da ação. E há ações contra os executivos, por exemplo, nos Estados Unidos, o executivo que está na Argentina para prender o sujeito, mais ou menos que no caso do Maluf, assim, embora ele esteja num lugar, tem um tratado de extradição. Ou seja, o mundo hoje em dia, só para te dar esse exemplo, as pessoas não podem achar mais que eles vivem em lugares protegidos. Realmente, Amém. Porque tirando o Batiste lá, que tem um amigo chamado Lula, mas não vai ser assim mais no mundo. O Maluf, ele não sei, não vai nem até o Paraguai comprar uísque falsificado. Eu acho que não. Vou pegar carona com o que a Isabel está falando, e você que gosta de esmiuçar as falhas da lei, tem mais coisa aí onde os corruptos podem escorregar? Eu acho que a gente tem nas punições administrativas, e principalmente no procedimento, ou na ausência de procedimento, é uma das maiores falhas. A lei diz que a autoridade que vai conduzir o processo administrativo é a autoridade máxima do órgão onde aconteceu o problema de corrupção. Primeira questão. Normalmente, os chefes estão envolvidos no esquema de corrupção. Os funcionários menos graduados são só os executores. Mas está todo mundo fazendo parte da mesma família. O segundo problema é a multiplicidade de autoridades. Então, você imagine que você vende um equipamento para um hospital público de uma determinada cidade do interior do Maranhão. Quem vai ser a autoridade? O diretor do hospital? O secretário de saúde daquela determinada localidade? Esse camarada pode chegar a aplicar uma multa a uma empresa que é de até 20% do faturamento bruto do último exercício. Tá certo? Problema adicional. Não há na lei, e parece que vai haver regulamentação por parte da CGU, procedimento. Então, qual é o prazo de defesa? Existe a possibilidade de produção de provas, de dilação probatória, de produzir prova pericial, de produzir prova testemunhal?
que uma punição que pode chegar a 20% do faturamento bruto do último exercício de uma empresa, é uma punição tão grave que merece uma produção de prova bastante caprichada. Até porque quando a lei define as condutas, ela usa a locução comprovadamente. Então tem que haver prova para que haja aplicação dessa penalidade. E a lei não traz nenhum tipo de rito, de procedimento, né? E ele pode ser conduzido pela mais diversa pleiade de autoridades administrativas que a gente tem por aí. Resultado, vai chover mandado de segurança contra as decisões administrativas. Por isso que logo no começo do nosso bate-papo, eu falei para você, Luiz, é uma lei boa para advogado. Vou chegar lá porque tem brechas aí para vocês então, ganharem dinheiro. Mas, só para acrescentar... Tá bom, mas eu queria te perguntar o seguinte, e esses fiscais corruptos da prefeitura, as empresas públicas, a lei não atinge as empresas públicas, só privadas? Olha, é uma discussão que nós estamos tendo, todos os praticantes de direito, aqueles que trabalham no setor. Não temos uma opinião final. Eu, conversando com muitos colegas, estou quase me convencendo de que talvez uma de economia mista, por exemplo, uma Petrobras, não seja, porque ela é ela é uma empresa paraestatal que os seus funcionários é que são o polo passivo da propina, eles que recebem. Então, quando a gente fala que do lado do polo ativo, que quem paga a propina são essas empresas dessa lei, do artigo 1º dessa lei, na outra ponta estão funcionários públicos e membros da administração pública. Então, a ver, Luiz, o que você acha? Corrupção é sempre entre um ente privado e um ente público, tá certo? Pela minha interpretação do parágrafo único do artigo 1º, essa lei se aplica a empresas privadas. Isso faz sentido até quando você pensa nessa polaridade, público versus privado, né? Então, se um funcionário público recebe uma propina, ele pertence a algum ente estatal, seja da administração direta, seja da administração indireta. E na administração indireta se inserem todos os entes, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Então, para essa turma, vai se aplicar a lei de improbidade administrativa, a lei 8.249. E o Código Penal. E o Código Penal que não se exclui em nenhuma dessas hipóteses. O Código Penal vai estar sempre presente para punir o crime de corrupção, seja a corrupção passiva praticada pelo funcionário público, seja ativa praticada pelo agente privado. Mas, em termos de responsabilidade civil e administrativa, eu vejo que para os agentes públicos, as punições administrativas são as da lei de improbidade administrativa. Essa lei vem sancionar o outro polo, o lado privado, o lado de quem paga a propina. Do corruptor. Tá certo? Eu vou ter que chamar um intervalinho, o papo está muito bom e a gente continua logo a seguir. O Projeto AMA é a forma que o Grupo Petrópolis encontrou para valorizar o meio ambiente. Iniciamos em 2010 com o objetivo de plantio e reflorestamento de 1.100.000 mudas de vegetação nativa. Estamos contribuindo tanto com a questão da qualidade do ar, da qualidade do solo, aumento da disponibilidade hídrica do local. Programa que tem uma importante missão de fazer algo além do que a legislação obriga uma grande indústria como essa. Um dos objetivos do Projeto AMA é o braço da educação ambiental e para fortalecer esse trabalho na comunidade, nós fizemos uma parceria com o Instituto Chico Mendes
O Instituto Chico Mendes tem a missão de capacitar os professores nas escolas ou em torno das fábricas. Esses professores passam por uma oficina onde eles recebem várias técnicas e materiais didáticos e pedagógicos aí para trabalhar a educação ambiental dentro da sala, formalmente, durante o ano letivo. Procurei trabalhar com muito carinho, muita verdade com meus alunos em cima disso. É uma riqueza que, se a gente não cuidar, vai acabar. Aprendemos muitas coisas, não podemos maltratar o meio ambiente, devemos ajudar, reciclar. É importante você valorizar essa consciência nos alunos e que eles repassem isso também para as suas famílias, para a comunidade. Ao término desse ano letivo, nós trazemos esses alunos para as nossas trilhas ecológicas. Fazer com que a criança vivencie aquilo que ela aprendeu dentro da escola através da educação ambiental. A educação se faz com informações e com ações. Não pode cortar as árvores. Se cortar, elas morrem. É a hora de plantar essa sementinha aí neles, né? A gente faz o plantio, cada criança planta uma muda de árvore nativa que fica aqui. A gente percebe nitidamente a alegria deles de estar saindo do dia a dia, do cotidiano da sala de aula. Quando eu estava lá, eu me senti muito leve. O ar era muito bom. Criança é sinônimo de transformação, de mudança e potencial das gerações futuras. São elas as protagonistas das mudanças necessárias para a melhoria da qualidade de vida na sua comunidade. Nós somos transformadores e as crianças são os nossos agentes. E a gente acredita nessa transformação. Então, Isabel, nos Estados Unidos eu tenho uma informação assim que a lei foi aprovada na década de 70 e consta que levou um quarto de século para funcionar na prática. Nos últimos 5 anos, por exemplo, 2,5 bilhões de dólares foram pagos por empresas após acordos com o governo. Quando você estima que essa nova lei vai funcionar por aqui e, grudando uma pergunta na outra, mas por que paga propina? Ok, essa sua primeira pergunta aí, quando que vai funcionar por aqui? Nem com bola de cristal, né, Luiz? Porque, primeiro, pelos defeitos que o Luiz falou, um dos quais eu acho o mais perigoso é esse da competência difusa, mas vou falar português, claro. Quem é a autoridade que vai punir a empresa? Como o Luiz colocou, pode ser qualquer pessoa no município, no estado, na federação, e na assembleia, no tribunal, enfim. Então, se eu estou numa cidadezinha pequenininha lá, estou pagando propina, e já te falo por que eu vou pagar propina, para quem trabalha com o prefeito é a autoridade que vai me punir, quando provavelmente ele está recebendo também. Fora que pode virar fomentar a corrupção no Brasil, porque o prefeito vai chegar para você e falar assim, olha, nem pense em falar nada aqui, porque eu vou começar a investigação com você, ou então vou te cobrar tanto para você não falar nada sobre esses pagamentos de propina. Então, sabe, acho que vai ter até chantagem, enfim. Agora, por que eu acho que nesse começo vai ser muito difícil? Primeiro, era o que eu queria falar desde o primeiro bloco, é que a lei está sendo regulamentada. E a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é um órgão que assiste à presidência, ele que trabalhou na redação desta lei para mandá-la para a Câmara, enfim, para o Congresso. Ele, enquanto órgão, ele só tem competência
para julgar aqueles crimes sob a lei no âmbito federal e dentro daqueles crimes da Convenção da OCDE. Do mais, são as autoridades máximas, como nós citamos aqui. Então, isso, Deus nos acuda. Várias autoridades podem decidir que elas que têm competência, elas podem tentar fazer conchavo com a empresa, enfim. Isso aí não vai funcionar, Luiz, não vai mesmo. E nem na regulamentação não vão conseguir resolver esse problema. Isso sim é um defeito grave que foi pela lei ter saído apressada, porque precisava se criar um órgão, uma autarquia, como tem o CAD, a quem foi dada a autoridade e a competência para lidar com todas as questões de antitrust. Aqui nós não temos. Seria mais um órgão regulador, como de aviação, como... E que aplique a lei. Ele que vai aplicar a lei. Nós temos só no caso do CGU para o crime na esfera federal. Então, eu acho que está complicado, porque para criar um outro órgão já não está na competência dessa lei. O Congresso tem que criar esse órgão. Depois eu vou te contar da propina, mas pergunte ao Luiz. Luiz, ficou provado que o prefeito ou o governador participaram da corrupção. Eles podem ser empichados, como a gente costuma falar, ou não entra nessa lei aí, não tem nada a ver com essa lei? O impeachment tem um procedimento todo próprio. Pode-se chegar a isso. É uma lei antiga, mas pode. Eles vão responder também pela lei de improbidade administrativa, como eu te falei, né? E essas questões de impeachment, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas questões de impeachment, né? Em 1994, eu estava me formando no Largo de São Francisco e era a juventude cara pintada, né? Foi às ruas, pintou a cara, né? Falava-se muito do Lula, que o Collor, que a Elba, né? Coitado, o Collor era quase um batedor de carteira perto da turma de hoje em dia, porque era a Elba e a cachoeira da casa da Dinda. Porque quiseram tirar o Collor, fizeram o impeachment do Collor, teve um monte de deputados votando pelo Brasil, etc. Tiraram o Collor. 20 anos depois, o Collor, junto com o seu Renan Calheiros, junto com o seu Renan Calheiros, junto com o seu Paulo Maluf, compõe o quê? A base aliada do governo do PT, que é, comprovadamente, o governo mais corrupto dos últimos anos. O Brasil, em 2003, estava na posição número 54, não é isso? 54. E nós chegamos em 2013 na 72ª posição. E o Supremo Tribunal Federal julgou agora o maior caso de sua história. É um caso de homicídio, é um caso de corrupção. Então, a gente tem um problema grave de corrupção, e o que me deixa mais triste é a manipulação política de coisas que não deveriam ser usadas para fim político. É soltar uma lei cheia de problemas, cheia de defeitos, para dar um cala-boca e manifestação popular. Tá certo? Quando essa lei é uma lei central para o Brasil, perante a comunidade internacional, ok? E talvez se ela tivesse sido bem feita, ela poderia ser um marco na história desse país. Uma lei bem feita, que fosse implementada com seriedade, talvez pudesse mudar um pouco o rumo da coisa. Da forma como a lei passou, eu não tenho dúvida, seguimos o mesmo ritmo e nós não vamos conseguir acabar com o problema da corrupção no Brasil. Não, o pior é o custo, o prejuízo da oportunidade perdida, que foi mais ou menos o que eu quis dizer no artigo no Estadão. Você tem uma ferramenta muito boa, que funciona em outros países, que tem credibilidade, que foi colocada à disposição do cidadão, completamente descredibilizada, totalmente espezinhada no nosso país, que foi o que aconteceu com a Corte de Leniência, que aconteceu um mês atrás, mais ou menos. Então, aqui também, nós temos uma lei
inspirada em convenções internacionais, pressionada pelas autoridades de outros países, para o Brasil, que é um país tão importante hoje em dia, que é o B do BRIC, certo? Entrar na mesma linha de todos os países combatendo a corrupção, solta uma lei que seria inspirada nas outras, que vai ter problemas tão sérios que daí ela não pega e vai ser completamente desrespeitada sempre. Vamos chamar de uma lei brasileira. Eu quero só acrescentar uma coisa para você com relação ao impeachment. A questão não é impeachment, porque até para evitar processo de impeachment, o camarada renuncia e acabou o processo político e etc e tal, né? E aqui não é uma questão ideológica de esquerda, de direita, é uma questão de honestidade, de integridade, de caráter, tá certo? Político corrupto, ele não tem que ser empichado, ele tem que ser botado na cadeia, entendeu? E como tá todo mundo vendo aqui no julgamento mensalão, não é fácil, porque aí a gente tem problemas processuais e nós temos problemas também de direito material no nosso Código Penal. Enquanto o Código Penal e o Código de Processo Penal no Brasil forem escritos por professores de direito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente tem que ter uma lei penal dura e efetiva. Do jeito que está, você não consegue, ainda que você consiga condenar o camarada, você não consegue botar ele na cadeia. Tá certo? E a gente precisa, não é fazer impeachment, nada. Ele vai ter que ser empichado naturalmente. Porque a partir do momento que ele é condenado, ele tem que perder os direitos políticos dele. Tá certo? E perder o direito político e ir para a cadeia e acabou. Põe um outro governador no lugar. Tá certo? E é muito... Eu fico, às vezes, espantado com as coisas como elas acontecem. No caso do mensalão, uma das penalidades que foi aplicada foi a suspensão, a perda dos direitos políticos de alguns deputados. O Congresso Nacional falou, não, isso é intromissão do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Muito bem. Cada vez que existe uma discussão política sobre um projeto de lei, a quem que os deputados recorrem com ações diretas de inconstitucionalidade? Ao Supremo. Quer dizer, quando o Supremo serve para manobra política, se vai ao Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo decide algo depois do devido processo legal e caça os direitos políticos de um deputado que é corrupto e que foi comprovadamente condenado por corrupção, aí a Câmara dos Deputados diz que é um processo legislativo e que fere a independência dos poderes. A gente está chegando num ponto de falta, de uma crise moral gravíssima no Brasil. No momento em que um deputado chega algemado de camburão, Natan Donadon, para ser cassado, e ele sai de lá no processo de cassação, algemado, camburão, e continua deputado, você me falar de impeachment é algo que me soa, às vezes, até com um idealismo, né? Como uma utopia. Porque um camarada que chega algemado para ser cassado, ele tem que ser cassado, o processo de cassação dele leva 30 segundos. E deveria ser votação unânime. É muito triste, sabe, Luiz? Porque realmente a vontade, eu sou um pouco mais idealista que o Luiz, eu acho. Porque graças a Deus que tem a lei, melhor do que não ter. Não, sem dúvida. Né? Sim. Mas, quando a gente vê os exemplos normais, eu não me canso de falar de uma pessoa como Maluf. Isso é uma vergonha nacional, um absurdo. E muitas pessoas convivem com a ideia de que ele, inclusive, deve continuar aí. É um absurdo, Até outro dia era presidente do partido. Como é que estão escalonadas as sanções e para quais tipos de infração, digamos assim? Elas chegam a 20% do faturamento. Ok, isso é em espécie. Que mais que outras punições tem? Por exemplo, conluio, eu e uma outra empresa A e B, nós vamos participar de uma licitação, que acontece demais aqui, né? Uhum. Que mais? Então, você tem essa multa que o Luiz já falou, que seria de 0,1% até 20% do faturamento bruto do último exercício da empresa. Mas se você não conseguir utilizar esse critério, porque muitas vezes você tem linhas diferentes, enfim, setores diferentes da empresa, a multa pode ser de R$6 mil até R$60 milhões, que é um grande número mesmo.
E tem uma coisa interessante dessa lei, que ela manda a empresa punida a publicar essa decisão num grande jornal de circulação nacional no país, né? A própria sentença punitiva. E ainda vai pagar do próprio bolso. É muito interessante, porque, olha, nenhum assessor de imprensa vai conseguir diminuir o impacto disso. Na esfera judicial, ela pode perder seus bens. Primeiro, ela sempre tem que ressarcir o prejuízo causado. Sempre. Então, se ela, por acaso, pagou 8 milhões de propina e, com isso, o governo deixou de contratar uma outra empresa que teria custado mais barato, ela vai ter que pagar essa diferença, ainda vai ter que dar um jeito nesses 8 milhões que ela pagou. Então, ela pode perder seus direitos, seus valores e pode também entrar no que a gente chama de processo de disbarment, que significa perder todos os incentivos que ela tem com o governo. Recorrer a um BNDES, por exemplo? Subsídio, subvenção, doação, empréstimo público, e fica proibida de contratar com o governo. De 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos nesse caso, porque até você podia conversar, se não vão ter tempo de ver esse problema da interposição de leis também, que foi um problema que é um dos outros defeitos dessa lei. Sobreposição. Nós estamos... Infelizmente tem pouco tempo, eu tenho muito mais perguntas para vocês, mas... Vamos fazer outro programa. Luiz, imagino que a nova lei trará excelentes oportunidades de negócio para os escritórios de advocacia, na área de compliance, né? De treinamento de funcionários até auditorias. Quais são os pacotes assim, que você vislumbra para as grandes empresas? Vamos lá. A lei, ela contém um aspecto positivo, tá vendo? Nem tá tudo vendo? é ruim. Tá vendo? É boa. Né? Muito bom. Tem um aspecto positivo na lei que ela diz que as empresas que colaborarem com as investigações, que tiverem um programa de compliance efetivo, elas vão ter as suas punições diminuídas, tá certo? Então, as grandes empresas, principalmente as multinacionais americanas, elas já têm um programa de compliance, as coisas já funcionam, tá certo? Eu acho que para as médias empresas, o que a gente chama de middle market é que vai ter que se criar todo esse sistema. E vão ter que criar programas de compliance, escrever regras de conduta, códigos, ética de conduta, de boas práticas, políticas. Mas isso não teria que ter já na missão, a missão e o objetivo das empresas? Mas muita empresa não faz. O nosso escritório, por exemplo, é especializado em fazer isso. E você precisa ver o número de empresas que nos chamam apenas para ter uma conversa que não tem ainda. E assim, a lei fala efetivo. Você pode ter lá no teu missão, visão, valores, escrito bonitinho. Sim. Vai ter que haver comprovação da efetividade. Esse é um outro artigo da lei que vai ser regulamentado pela CGU, tá certo? Mas você tem que ter basicamente 3 coisas, está apoiado num tripé. Um é ter as políticas escritas. A segunda é você fazer treinamento com as pessoas, com o teu pessoal interno e também com os terceiros que prestam serviço para a empresa. Treinamento é a comunicação, é ensinar para eles as diretrizes, as políticas, o código que você tem. Esse treinamento é obrigatório. Obrigatório. Só pegando carona nisso, é muito pueril que eu vou falar. 2 anos atrás eu convidei o diretor de uma empresa, uma gigante de cosméticos, que tem fábrica no Brasil, para ver um jogo do meu time, o Santos, num camarote de um patrocinador do uniforme do time. A resposta que eu tive assim, não, muito obrigado, eu estou impedido. Pelo código de boas práticas. Não falou, mas começa daí para cima, quer dizer, esse é o mínimo. Daí para baixo, né? Porque ele é diretor e você tem que, top-down, você tem que treinar toda a tua empresa. São regras, porque uma coisa é você pagar propina diretamente, porque eu quero uma licença, então eu vou e pago para receber aquela licença. E outra coisa é eu convidar o presidente dessa agência licenciadora a que ele vá no seu camarote. Então, não é aquele pagamento em espécie, direto, mas ele, de repente, você propiciou para ele
uma vantagem indevida, que é uma locução que a lei traz. Você não precisa ser propina não é só um pagamento em dinheiro, é qualquer vantagem indevida que o funcionário público não deveria receber. Nesse caso, é um diretor de uma empresa privada. No ambiente privado não há corrupção, tá certo? Mas as empresas impõem esse tipo de conduta ética. Eu era um fornecedor, digamos. Mas eles proíbem essa questão de presentes. Mas só para concluir, eu estava falando do tripé que as empresas vão ter que ter. É o código de conduta, são os treinamentos e o terceiro é um canal de denúncias. Para no canal de denúncia? Não para no canal de denúncia. Que chegou a uma denúncia no teu canal de denúncia, você tem que investigar. E se você descobriu alguma coisa, você tem que tomar providências. Primeira, punir quem transgrediu o código de conduta. 2, decidir se você se autorreporta ou não para uma autoridade americana, para uma autoridade aqui no Brasil, e como você vai conduzir esse processo de investigação. Então, quando eu falo de canal de denúncia, por trás dele, tem também a obrigação de você tomar efetivas providências com relação às denúncias que você recebe. Ou seja, se você tiver esses 3 pontos, você tem um programa de compliance efetivo. E é nisso que os escritórios de advocacia vão trabalhar muito agora nos próximos anos. Nada disso deverá ficar só no papel. Não pode. E os exemplos que nós temos nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, que pune inclusive corrupção particular, privada, o pagamento de bola. Isso tudo tem que ser efetivamente implementado, relembrado, ou seja, não vai fazer o treinamento hoje e depois vai lembrar. Que departamento da empresa cuida disso? O certo seria, RH? Não, deveria, os Estados Unidos falam cada vez mais no próprio departamento de compliance. Eu sei que a palavra é um anglicismo, as pessoas não gostam, mas a gente já perdeu anos discutindo com a palavra em português. É conformidade, é integridade, ninguém sabe, mas é um departamento próprio que pode ser o próprio jurídico, pode ser o jurídico com RH, pode ser... por exemplo, em alguns casos você vê que engenheiros são os chefes do departamento de compliance, que a gente chama de... Seria um departamento apropriado para cuidar do tema. Independente. Isso daí. Independente. Ele não se reporta ao presidente da empresa, porque de repente ele precisa investigar pode estar envolvido, o presidente da empresa. Normalmente ele tem que ser independente. E muitos dos nossos colegas são contra que essa pessoa seja um advogado, porque o advogado ele tem, por lei, o dever de sigilo profissional. Eu sou um dos que é contra o advogado ser diretor de compliance. Eu acho que o departamento de compliance tem que ser um departamento separado, tá certo? Preferencialmente não conduzido por um advogado, e ele tem que ser, como a Isabel disse, independente. Essa é a palavra-chave. Autônomo. Um cara de RH não tem independência para ser compliance. Certo? Um advogado tem impedimentos éticos que o impedem de agir. Esse impedimento que a gente está falando de um profissional fora... é porque o advogado ele não pode, por lei, pelo próprio Estatuto da Ordem, começar a contar segredo da empresa por aí. Meus caros convidados, nós estamos chegando ao fim, ainda que a gente tenha abordado superficialmente um tema tão profundo, eu acho que a gente esclareceu, vocês nos ajudaram. E a semana que vem nós vamos falar sobre o brinquedo, o mundo mágico do brinquedo e essa polêmica sobre réplicas de armas de brinquedo. Até a semana que vem, um abraço.